do carro, não deixou. Olhou para as meninas de cima a baixo e não deixou. E eu achei que isso foi um preconceito grande, diz Vera Lúcia da Rocha, sogra de Thaís, que não estava usando as roupas religiosas e, até então, não havia sido impedida de entrar no veículo. Ele não precisou nem falar. O olhar dele já disse tudo. Ele olhou a gente e simplesmente falou que a gente não ia entrar no carro. Não precisava nem dizer mais nada. Quando ele vira para o lado e vê a gente com roupa de santo, ele fala que a gente não pode entrar no carro. Vocês não vão entrar no meu carro. Não levo vocês, relembrou. Delegada quer ouvir a família novamente. O episódio causou dor e constrangimento na família. Um constrangimento, um preconceito nunca vivido. Foi doído e ainda foi mais doído ter que entrar e ver minha filha não querendo entrar em outro carro com medo de o motorista se recusar de deixar a gente entrar. Por conta da nossa religião, por conta da nossa fé, disse. Thaís Fraga registrou ocorrência na 59ª DP, em Duque de Caxias, mas o caso foi transferido para a especializada em crimes de intolerância. A delegada Rita Salim afirmou ao G1 nesta segunda-feira, que, além do motorista, quer ouvir a família mais uma vez. Já fizemos contato com a família e esperamos ouvi-las amanhã, novamente. Queremos entender mais detalhes sobre o que esse motorista disse, se proferiu algum tipo de ofensa e etc. Se isso aconteceu, a tipificação do crime poderá ser mudada, completou a delegada. Vou continuar usando a minha roupa. Se eu tiver que pegar um Uber com a minha roupa, vou pegar. Se eu tiver que sair para fazer alguma coisa, vou continuar saindo, e se eu tiver que reportar às autoridades, vou continuar reportando, como todo mundo deve fazer, para a gente tentar acabar com esse preconceito, disse Thaís. Desde o início deste ano, uma nova lei tornou mais severas as penas para os crimes de intolerância religiosa. Agora, as penas vão de 2 a 5 anos de reclusão. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os ataques contra religiões de matriz africana aumentaram 45% no ano passado, em relação aos últimos dados disponíveis, de 2020. A Uber afirmou que não tolera qualquer forma de discriminação, e que desativou temporariamente a conta do motorista enquanto aguarda as investigações. Vemos como, com o apoio de Lukashenko, as crianças são levadas da Ucrânia para Belarus e Rússia, diz a DW o político oposicionista belarusso Pavel Latuko, que vive na Polônia devido às ameaças do regime de Alexander Lukashenko. Em março de 2023, ele foi condenado à revelia a 18 anos de prisão por um tribunal belarusso. De acordo com a União Europeia e o Comissário Presidencial Ucraniano para os Direitos Infantis, até agora mais de 16 mil crianças teriam sido deportadas de áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia, sob várias circunstâncias, inclusive de orfanatos. Em março, o Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu mandados de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, e sua comissária para os direitos infantis, Maria Lvova-Belova, pelo suposto sequestro de crianças ucranianas. Segundo Latuko, o transporte de menores para Belarus também viola a Convenção de Genebra de 1949. O oposicionista enfatiza que Belarus está disponibilizando seu território para a agressão russa contra a Ucrânia e, portanto, não pode ser considerada um Estado neutro. Esses fatos levaram Latuko a coletar material que pretende apresentar não só ao Ministério Público da Ucrânia, como também ao procurador do TPI em Haia. A estadia dos menores ucranianos em Belarus é amplamente noticiada na mídia estatal daquele país. Os propagandistas dizem que as crianças estão sendo levadas para Belarus para descansarem. Mas uma criança de 6 anos pode decidir deixar um país por conta própria, neste caso a Ucrânia? Não. Isso é impossível, argumenta o oposicionista belarusso, enfatizando que nem as famílias deixaram o país voluntariamente, nem as autoridades ucranianas deram permissão para que as crianças fossem levadas. Ajuda para as crianças do Donbas. Segundo Latuko, Belarus e Rússia têm projetos especiais visando levar a Belarus menores ucranianos entre 6 e 15 anos de idade, e essas decisões foram tomadas por ordem de Vladimir Putin e Alexander Lukashenko. Uma resolução sobre ajuda para as crianças do Donbas, datada de 16 de setembro de 2022, previa o transporte de 1.050 menores ucranianos para Belarus. Esses projetos são apoiados financeiramente pela estatal Belaruskali, uma das maiores produtoras de fertilizantes potássicos do mundo. O dinheiro vai para a Fundação Alexei Talai, que organiza a saída das crianças no território ucraniano, diz Latuko.
Elas também teriam sido levadas para Belarus por padres da Igreja Ortodoxa Belarussa, que faz parte do Patriarcado de Moscou. Os presidentes da Argentina e do Brasil se encontram nesta terça-feira, 2, e suas equipes econômicas também, para buscar uma alternativa que dê algum fôlego ao país em ano eleitoral. Alberto Fernandes, presidente argentino e aliado de Lula, se encontra com o brasileiro na tarde de hoje, numa tentativa de conseguir uma sinalização da maior economia da região que passe por linhas de crédito e até eventual uso do Banco dos BRICS. Aqui você por dentro de tudo o que acontece no mundo. Última hora, veja agora essas e outras notícias importantes. Com vocês Amanda reportando para a VNS News. Siga, deixe seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Fernando Haddad e o seu para-argentino, Sérgio Massa, potencial candidato na eleição presidencial deste ano, também vão se encontrar. O Brasil tenta ajudar os argentinos, principalmente por meio de linhas de financiamento aos exportadores brasileiros, seja via BNDES ou bancos comerciais. O entrave principal, no entanto, é a garantia que os importadores argentinos podem dar para as operações de compra. Títulos argentinos, por exemplo, não são considerados ativos seguros. E há ainda a questão de conversibilidade, já que o peso vem perdendo valor. No começo da gestão Lula, se discutiu a possibilidade de operações de swap cambial para garantir o comércio entre os dois países, o que descartaria a necessidade de dólares por parte dos argentinos. Mas, como a operação envolvia títulos públicos dos dois países, o Banco Central brasileiro não topou. Nesta terça-feira, a China faz esse tipo de operação com os argentinos e, segundo o governo argentino, isso estaria por trás do crescimento de 6 bilhões de dólares do comércio entre os dois países em 5 anos. A ajuda brasileira seria, de qualquer maneira, um paliativo para uma economia que passa por uma crise histórica e que negociou com o FMI um pacote de resgate de 44 bilhões de dólares. O ritmo intenso da desvalorização recente do peso acelerou a crise, aumentando a inflação e o medo de uma maxi-desvalorização, que seria um desastre ainda maior para o atual presidente em termos políticos. Além disso, o país passou por uma seca extrema que impactou a produção agrícola e, consequentemente, suas exportações e entrada de dólares. Uma outra saída seria o uso do Banco dos BRICS. Ocorre que a instituição, hoje presidida por Dilma Rousseff, não financia países que são de fora do grupo, formado por China, Rússia, Índia e África do Sul. Brasil e China, no entanto, poderiam propor uma solução, alterando as regras, mas essa saída demandaria tempo. Mercadoria de que a Argentina não dispõe no momento. No 1º de maio, Lula destaca aumento real do mínimo e nova faixa de isenção de imposto de renda. Governo vem tentando recompor o poder de compra dos mais pobres e da classe média. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou, neste domingo, 30, que vai enviar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, um projeto de lei, PL, que, se aprovado, tornará obrigatório o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Lula também se comprometeu a, até o fim de seu atual mandato, em 2026, aprovar a isenção do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação, antecipou Lula ao fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, por ocasião do Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira, 1º. Lula avisa aliados que não entregará a cabeça de Padilha a Arthur Lira. Lula não gostou do que considera um pedido público para entregar a cabeça do ministro-chefe das Relações Institucionais feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, avisou aliados que não pretende afastar da coordenação política o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informa o jornalista Thales Faria em sua coluna no portal UOL. Lula não gostou do que considera um pedido público para entregar a cabeça de Padilha feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo, 30. Na entrevista, Lira disse que Padilha não está satisfazendo a base governista. Ele cobrou uma descentralização da coordenação política, informa.
A estatal brasileira Petrobras abandonou um plano de vender sua participação de 44% em um promissor projeto offshore de gás que compartilha com a colombiana Ecopetrol no país andino, disse um executivo da Petrobras em uma conferência de energia em Houston nesta segunda-feira. A Petrobras e a Ecopetrol anunciaram no ano passado uma descoberta de gás natural no Poço de Águas Profundas Uchuva 1, no bloco Tayrona, a 32 quilômetros da costa da Colômbia. A empresa brasileira 2 anos antes havia colocado sua participação à venda após maus resultados de exploração em um poço anterior, Orca 1. O presidente da Shell no Brasil disse nesta segunda-feira que um imposto temporário estabelecido em março sobre a exportação de petróleo é um desenrolar preocupante que pode prejudicar a atratividade de investimentos do país. O governo brasileiro afirmou em março que o imposto temporário de 4 meses compensaria sua decisão de manter parcialmente a isenção de impostos sobre combustíveis para os consumidores e ajudaria a atingir as metas fiscais do país. Este é um precedente preocupante, mas espero que seja temporário e isolado para manter o Brasil como uma província competitiva no longo prazo, disse Cristiano Pinto da Costa em discurso na Conferência de Tecnologia Offshore em Houston. O Grupo Prerrogativas disponibilizou ao MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, seu time de advogados para prestar assessoria jurídica a lideranças do movimento na CPI aberta pela Câmara dos Deputados para investigá-lo. Caberá ao MST decidir se aceitará o apoio ou se seguirá apenas com seus